Bem-vindos de volta ao nosso canal Reflexão e Ação, e meu nome é Adilson. Eu sou a Sônia, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje refletiremos no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 6, versículo de 20 a 26. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, aqui nós vemos Jesus primeiramente exaltando os pobres e depois advertindo os ricos. É o evangelho que a gente chama da bem-aventurança, né? É interessante que os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos, né? Enquanto aqui a gente busca a glória, o elogio, ser admirado, então o Senhor está exaltando aquelas pessoas que não têm nada disso. Exatamente. Que são discriminadas, que passam fome, que são perseguidas, caluniadas, que sofrem qualquer tipo de injustiça. Ele está exaltando e dizendo: bem-aventurado, felizes. Felizes porque terá uma grande recompensa no céu. Sim, uma grande recompensa te espera. Então, nesse dia de hoje, esse evangelho assim, alegra muito o nosso coração, porque a gente deve sempre manter um coração pobre. A gente deve sempre ser desapegado de tudo, porque o Senhor está sempre nos ensinando isso. Não existe pecado de ser rico. O pecado é de não usar bem a sua riqueza. Se você tem e não usa para o bem, esse é o problema. Exatamente. Esse é o problema. Agora, Deus nos dá a condição de a gente lutar, crescer e ser uma pessoa bem-sucedida na vida. Então, se você luta e você vive num país que te dá oportunidade para isso, igual aqui nos Estados Unidos, a gente conhece muitas pessoas que vieram bem do baixo mesmo, que não tinham nada, eram de famílias pobres,
passavam necessidades, não só nós imigrantes que viemos para cá para uma vida melhor, mas muita gente que vive nesse país, que a gente sabe a história deles, como foi que eles chegaram a hoje em dia ser milionários. Foram pessoas que lutaram, trabalharam, mas que tiveram oportunidade. O pior de tudo na vida é não ter oportunidade. Ou ter a oportunidade e não saber aproveitar, né? Muitas vezes a oportunidade bate na nossa porta. E muitas pessoas dizem que ela não costuma bater 2 vezes, não. Então nós devemos ser atentos quando a gente tem uma oportunidade de melhorar de vida, de fazer algo para que você tenha um futuro mais garantido. Pegue isso, não deixe escapar. Não deixe, porque tomara que não seja verdade esse ditado popular que a oportunidade não bate 2 vezes. Eu acredito que bate. Eu acho que sim. Eu acredito que sim, mas é bom que a gente pense que não bate, porque assim a gente não vai desperdiçar as oportunidades que podemos ter na vida de melhorar a nossa vida. Então, exatamente. É isso. Então é bom a gente sempre pensar assim, né? Olha, a oportunidade não bate 2 vezes. Vamos pensar que seja assim. Embora não acreditamos, a gente tem muita chance, principalmente se é algo que vem de Deus para nós. Ele não dá para você só uma chance, ele sempre está, não é verdade? A gente já teve essa experiência muitas vezes. De Deus a gente tem bastante oportunidade. Ele não desiste facilmente da gente. Não Isso desiste, é tudo não. De bom, né? Muito bom mesmo. E é graças a Ele mesmo, né? Porque não podemos dizer graças a ninguém acima dele, então nós temos que falar dessa maneira. Graças a Deus, que Deus é bom com a gente. Nós estamos aqui, né, fazendo essa reflexão, nesse evangelho, estamos sorrindo, mas nós estamos vivendo um momento triste, né? Apesar que a gente entende o sentido da morte, mas morreu no Brasil uma senhora que nós a estimávamos muito e vamos continuar estimando. Ela era mãe de 3 jovens que faziam parte do nosso grupo jovem e ela também era do nosso grupo jovem. Ela gostava muito de estar com a gente, rezar com a gente. Inclusive uma vez, uma das nossas idas ao Brasil, conversando com ela, é que eu fui saber que o grupo jovem também ajudou muito ela. Ela contou isso para mim. Então, nosso coração está assim, por um lado está triste, mas por outro nós estamos felizes porque nós temos certeza da salvação dela. Como a filha dela, minha afilhada, escreveu para mim no WhatsApp dando a notícia e disse: minha mãe fez a Páscoa dela, ela foi para a morada eterna. Nossa, eu achei tão profundas essas palavras, muito profundas mesmo. Então, ela vai estar sempre viva no nosso coração e nós somos muito solidários a toda a família. Agradeço. Teve uma época na minha vida que eu tinha um trabalho, mas eu arrumei o trabalho e não tinha marmita. Então, essa senhora fazia comida todo dia. A filha dela que trabalhava comigo, que me arrumou o trabalho, levava. Então, eu nunca esqueci disso. E nunca esqueci que ela dava muita força pra gente. Ela sempre estava no nosso meio, participando de tudo com a gente. Era muito bom. Ela era uma das mães que nos acompanhavam no grupo jovem. Participava da nossa reunião, das nossas vigílias. Rezávamos o terço, fazíamos círculo bíblico. Então, que Deus conforte o coração de todos vocês aí. Temos certeza que a dona Efigênia fez a passagem e está no reino de Deus. Pra dizer a verdade, eu vou rezar por ela, pela alma dela, mas eu até acredito que ela foi direto para o céu. Eu acredito nisso, porque eu a conheci e sei que tipo de pessoa ela era.
uma família linda, que essa família eu sempre quis que fosse minha. Eu sempre me considerei um deles. Muito linda mesmo essa família. Que Deus abençoe vocês. E nós estamos em oração. A nossa certeza é de que ela tinha um coração de pobre, Tinha. como Jesus está se referindo Simples. aqui nesse evangelho. Né? Sorriso mineiro, foi com ela que nós tivemos bastante experiência com mineiros, né? Talvez o nosso primeiro contato com mineiros, né? Tinha aquele jeitinho envergonhado de mineira, mesmo morando muitos anos no Rio, não tinha perdido aquele jeito. Exatamente. Fazia uma comida muito gostosa e muito alegre com as coisas de Deus, muito alegre. Sempre participou, nunca falava nada mal, era uma pessoa realmente, uma alma nobre. É incrível, né? Nesse mundo, a gente deve prestar bastante atenção nessa bem-aventurança, nesse evangelho que acabamos de ler. Porque nesse mundo existe muitas pessoas que precisam mudar muito. E existem umas pessoas que parece que já nascem prontas, já são tão, né? Assim é essa nossa amiga que partiu. Nós acreditamos que o Senhor vai dar a ela a coroa da vida eterna, porque Ele diz: sede fiel até o fim e dar-te a coroa da vida. Amém. E nós sabemos que ela foi. Descanse em paz. Descanse em paz, dona Efigênia. E estaremos em oração sempre. Não custa nada rezar pela alma dela e rezaremos. Rezaremos sempre. Até o dia, se a gente tiver um sinal de Deus que fala assim, não precisa mais rezar, alguma coisa assim, eu vou perguntar a ele se eu preciso ou não preciso, para ver o que ele me diz. Mas enquanto eu não souber, vamos rezar pela alma dela sempre que a gente participar da missa. Sim, é verdade. Bom, então, nós, assim, é muito gratificante para nós quando a gente sabe, né, que alguém morreu, mas que conseguiu nessa vida viver do jeitinho que Deus espera que a gente viva. É muito gratificante saber isso, não é? É verdade. Dá uma paz. A gente sente tristeza, a gente chora, porque você sabe que não vai ver aquela pessoa fisicamente mais. Mas uma coisa muito boa é a lembrança, né, que a gente tem. Mas esse evangelho tem tudo a ver com isso, né? Porque Jesus, ele exalta os humildes. Ele exalta os humildes. Olha, exatamente. Aqueles que são considerados pequenos neste mundo, para Deus eles são muito grandes. Não é assim, a gente no outro dia, no nosso grupo da evangelização, refletimos sobre isso, né? Foi até falado que tem gente que é rico e vive uma vida desapegada, vive como um pobre, não é uma pessoa gananciosa que é rico, mas tem uma vida muito simples. Pobre de coração. E existe o pobre que tem a mania de grandeza, né? Então refletimos sobre isso, sobre um evangelho que nós lemos com um grupo, que existe o pobre que tem um espírito de grandeza, que assim, quer sempre tudo do bom, do melhor, que fica botando as suas energias, sua força, tudo no poder aquisitivo. E sofre porque quando a gente é pobre, naturalmente a gente vai ser privado de muitas coisas. Tem muitas coisas que não vão estar ao nosso alcance. Então, a gente deve de aprender com esse evangelho que Jesus ensina essa pobreza de espírito, você ser desapegado, né? Eu sempre, até você sempre me ajuda em português, porque às vezes eu confundo o que é pobre de espírito e pobre em espírito, né? No nosso caso aqui é pobre em espírito. Pobre em espírito. O pobre de espírito é aquele que não tem espírito nenhum. Aquele que não é bom, né? Que precisa melhorar. Exatamente. Então não vamos ser pobre de espírito, vamos ser pobre em espírito. Exatamente. E às vezes eu fico meio preocupado se eu vou falar o termo errado. Agora, pobre de coração, tudo bem.
Pois é, o Senhor é muito bom e é bem interessante que os valores de Deus são diferentes dos valores do mundo, né? Muito interessante. Graças a Deus. Muito interessante. Então, por isso Jesus falou uma vez, os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Exatamente. É diferente. Os caminhos são como os vossos caminhos. Agora, é muito gratificante a gente conhecer pessoas que lutaram, venceram na vida, que se enriqueceram nesse mundo e que vivem uma vida assim, que usa toda a riqueza para fazer o bem, que faz muita coisa boa pelos outros. Isso então, é muito lindo. É muito lindo. É muito lindo quando a gente vê isso. Às vezes a gente até pensa, por isso que Deus, eu penso isso, por isso que Deus abençoou essa pessoa. Porque Ele sabia que ela tendo, ela ia ajudar muitos necessitados. Verdade. Muito necessitado. Então, esse evangelho é o evangelho que nos ensina a ser mais voltado para as coisas de Deus. Porque, veja, como nós falamos dessa senhora, tudo nessa vida passa, nós não estamos aqui para sempre. Então, por que a gente vai ficar só preso com as coisas daqui? Por que a gente não vai buscar as coisas do alto? Por que a gente não vai procurar ter uma vida mais espiritual? Exatamente. Tudo me é permitido. Eu gosto demais dessa frase de São Paulo. Ele fala, tudo me é permitido, mas nem tudo me é lícito fazer. Se a gente fica apenas preso às coisas desta vida, a riqueza do dinheiro, de obter as coisas, a gente está se limitando demais, limitando a nossa vida. Nós não nascemos apenas para viver aqui. Nós temos uma vida eterna pela frente. Então, é muito pouco a gente se prender às coisas daqui quando a gente tem toda essa maravilha, todo esse tesouro à nossa frente, que é Deus, que é o reino dos céus. Não podemos nos deixar levar pelas coisas do mundo, pelo materialismo. Então, não vamos desanimar. É tão legal você lutar, trabalhar, fazer um curso, descobrir a sua vocação. Faça isso porque você vai se sentir uma pessoa bem com você mesmo. Nós temos que lutar para termos dias melhores. Nós temos que também mudar a nossa história financeira. Eu amo ter dinheiro para pagar minhas contas. É muito ruim a gente não ter dinheiro para pagar as contas. É que pobre tem muitas contas, né? E às vezes não tem dinheiro para pagar. E é triste, né? É triste a gente passar por isso, né? Eu cheguei a um tempo que eu descobri que a gente pobre gastava mais do que ricos. Eu já administrei uma casa que eu trabalhei, cuidava de tudo, e a pessoa que eu trabalhava dizia para mim, Sônia, pode gastar tanto por dia. Eu falava, gastar como? Não tinha nem o que gastar, porque a dona tinha tudo. E eu falava assim, nossa, lá em casa eu gasto mais do que ela aqui. Porque a gente que é pobre, assim, você compra, mas você tem aquilo que você precisa, quando acabar você tem que comprar de novo. Mas o rico, ele consegue estocar muita coisa, né? Verdade. E aí, às vezes, a gente via que nós tínhamos mais dívidas, fazíamos, nessa época, fazia muita ligação internacional, gastava muito de telefone. A gente tinha tanta despesa que eu administrava essa casa, eu vi que eles não tinham despesa assim. Né? É claro, as despesas deles era comprar um anel de brilhante, viajar, comer todo dia em restaurante caro. Isso a gente não fazia. Coisas supérfluas. Mas a gente aprende muito com Jesus como a gente administra a nossa vida. A gente aprende com Jesus que a gente pode ser feliz mesmo sendo pobre, mesmo com pouco a gente pode ser feliz. Verdade. E ser pobre não quer dizer assim, eu sou pobre, eu vou ser triste, vou ser infeliz. É tão bom, eu me lembro que quando a gente ganhava um brinquedinho no Natal, né?
Que alegria, né? Até hoje eu sinto aquela sensação que eu sentia daquele presente. Era realmente tão bom. Hoje em dia você vê as crianças, tem de tudo, tem brinquedos, presentes caros, não ligam para nada. Hoje em dia, assim, não ligam para nada. E no nosso tempo, eu sempre dizia assim para os meus filhos: nossa, no meu tempo eu não jogava um brinquedo assim como vocês jogam, não. Eu não fazia isso. Eles riem e falam assim: ah, mas no seu tempo era diferente. Eu falo para eles: no meu tempo a gente cantava parabéns e guardava a velhinha de aniversário para o outro, para o irmão mais novo. Mas era uma coisa boa, era legal, ninguém incomodava com isso. Mas o que é importante na vida é a gente saber quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Então, nós somos pessoas que tivemos a oportunidade de conhecer Deus e estamos ainda aprendendo sobre Ele. É um aprendizado que nunca termina, né? Na realidade. É muito bom. E Deus preenche. Ele preenche e dá aquilo que a gente precisa. Eu lembro quando a gente passava necessidades, às vezes não tinha um tempero para fazer um arroz, minha mãe não tinha. Aí sempre tinha um vizinho, sempre de alguma maneira, alguma coisa chegava até nós. Alguém dava alguma coisa. Era uma alegria, né? Exato. Então, assim, o que eu tenho a dizer assim, é porque realmente o Evangelho, você quando lê a palavra de Deus, essa palavra, além de ela dar paz, tranquilidade, né? Dar tranquilidade para o nosso coração, ela faz a gente lembrar de tantas coisas, que se a gente bobear, como eu já disse, a gente voa e depois não consegue nem aterrissar, né? Aterrissar mais. Mas é bem lindo mesmo Jesus falar assim: bem-aventurados são os pobres. Bem-aventurado quando alguém falar mal de você, te perseguir por causa do meu nome. É difícil, hein? A gente que trabalha em pastorais, em igreja, e sofre. Quem que nunca sofreu isso? Quem que nunca sofreu de alguém acusar que falou uma coisa que a pessoa não falou? Quem que nunca foi perseguido? Dói na hora, é difícil de lidar com isso, mas com o tempo a gente vai aprendendo. Jesus então nos ensina, ao invés de ficarmos chateados, que a gente glorifique Deus. Olha, é uma coisa meio de louco, né? Me lembro de uma passagem do Evangelho que os discípulos de Jesus, os apóstolos, apanharam, levaram uma surra porque estavam falando de Jesus e voltaram todos felizes porque foram dignos de apanhar por causa de Jesus. Aí eu falei assim: nossa, quem que vai entender isso? Só quem está vivendo aquele mesmo espírito. Vai pensar assim: eu apanhei por causa de Jesus, tô feliz, eu gostei de ter apanhado. Quem é que vai falar isso? Isso é verdade. Só os que estão realmente vivendo nessa graça, né? Nesse espírito. Pois então que o Senhor nos ajude, né, a descobrir esses outros valores que são totalmente diferentes desse mundo. Nesse mundo, todo mundo quer glória, poder, se aparecer, ser famoso, né? É isso que todos querem. No geral, a maioria. E aí, um pobre coitado que não tem nada, né? Olha, eu me lembro quando quando até eu comecei na catequese, a minha madrinha, Dona Luz, me deu um livro que chamava Meu Cristo de Contrabandos. Esse livro, eu tenho ele até hoje, um livrinho fininho, Meu Cristo de Contrabandos. Foi uma jornalista que se vestiu de pessoas que moram na rua, e ela, acho que foi em São Paulo, ela começou a andar no meio do povo, vestida toda suja, rasgada, e ela queria saber o que as pessoas iam fazer com ela, como que ela ia se sentir diante das pessoas. E então ela contou que o período que ela andou na rua ali suja,
toda rasgada, ninguém ligava para ela, ninguém dava importância, se afastavam dela. Então, ela escreveu esse livrinho baseado no que ela sentiu, como que essas pessoas sentem. E a gente vê assim, o contrário que era para as pessoas fazerem, né? Era para as pessoas cumprimentá-la, ajudar, perguntar se podia ajudar ela em alguma coisa, oferecer uma comida, uma água. E foi o contrário, ela foi desprezada. Isso é uma coisa rara. Uhum. Ela foi desprezada, foi tratada assim. Então, aqui os americanos falam assim, você se coloca no shoes, no sapato da pessoa. Só quando você se coloca no sapato da pessoa, na posição da pessoa, é que você vai saber o que realmente aquela pessoa está sentindo. Uhum. Então, a indiferença é realmente um pecado muito grave, ser indiferente. Então, é maravilhoso do Senhor abençoar a vida de todas as pessoas que são caridosas, que fazem o bem para os outros, que ajuda. Eu desejo que tenham em abundância, que o Senhor dê bastante para todos que fazem isso, porque realmente vale a pena o Senhor investir em quem vai dividir com alguém. Verdade. Bom, então, acho que, né, tudo que eu tinha que falar sobre os bem-aventurados, né, eu já falei. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Então, quantos cristãos sofrem isso hoje em dia ainda, né? São perseguidos, caluniados, são expulsos dos lugares, tá com fogo nas igrejas, quebram as imagens, fazem tanta coisa, né? Sim, sim. E bem-aventurado vós que tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurado vós que chorais, porque havereis de rir. Realmente... Bom, gostaríamos de poder continuar, mas não temos mais como continuar por causa do tempo. Agradecemos uma vez mais a sua participação e a quem ainda não se inscreveu, pedimos que se inscreva para continuarem recebendo estes vídeos. Se você está gostando deles, ajude-nos também a compartilhá-lo com as pessoas que podem se beneficiar com este vídeo. Obrigada por ter estado aqui, obrigada pelas pessoas que estão deixando comentário, e nós estamos muito felizes de saber que esse vídeo que nós fazemos está ajudando você, que está ajudando você a seguir adiante. A minha prima Rosimeire, a filha dela, gostei muito das coisas que vocês me mandaram no WhatsApp, a Sofia que escreveu no canal, uma jovem que está acompanhando a gente. Que bom saber disso. Louvado e glorificado seja Deus. Para sempre seja louvado. Que Deus abençoe bastante vocês. Amém. Então terminamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, até amanhã, se Deus quiser. A paz de Cristo para todos nós, para o mundo inteiro. Amém.